Aqui diretamente de um templinho de Ganesha, aqui no sul da Índia, aqui está Ganesha do meu lado. E eu gostaria de contar daqui uma historinha de Ganesha que eu gosto muito e que tem muito a ver com essa tendência que muitos de nós podemos ter, né? Que o mundo no geral tem, de ter que entender tudo, ter que desvendar tudo, ter que estudar tudo, saber tudo, pensando que com isso a gente vai atingir o que a gente quer na vida. Então, é sempre buscando fora e nas coisas, mas também falando agora dessa parte intelectual, querendo entender tudo, desvendar tudo. Como se a gente quisesse desvendar o jogo de Maia, né, que é esse jogo da ilusão, esse drama cósmico. Então, vamos à história primeiro e depois vamos ver um pouquinho da analogia, muito rapidamente. Essa história é muito interessante porque Ganesha veio como uma manifestação da Mãe Divina Parvati, que é a consórcia de Shiva, é o Shakti, a Shakti de Shiva, o poder de Shiva, e os dois juntos, eles geram com a própria energia, ou às vezes Parvati gera e Shiva é como parte de Shiva também. Então Ganesha foi gerado por Parvati, é uma outra história que eu não quero alongar, que eu quero ficar no ponto aqui, mas ela foi uma manifestação de Parvati com todos os poderes da Mãe Cósmica. E muita sabedoria, muita humildade, muita pureza. E tem um outro filho dos dois, gerado pela energia cósmica dos dois juntos, chama Kartikeya, que é o deus da guerra, a guerra no bom sentido, a guerra justificada do guerreiro, da força, da beleza, da exuberância, da astúcia, tudo isso que é necessário para a estratégia e tudo, Kartikeya. E os dois estavam sentados com Shiva e Parvati e teve aquela discussão sobre Ganesha ter sido nomeado a deidade principal por Parvati. É a deidade principal, aquela que as pessoas devem fazer reverência primeiro. Ela declarou isso, Shiva aceitou e até hoje na Índia, por milhares de anos, Ganesha abre as cerimônias e tudo. Mas naquele momento nesse jogo cósmico dessas forças interagindo, Kartikeya, ele questionou isso, ele disse, mas por que Ganesha? Por que Ganesha é a deidade principal? Isso tem que ser decidido em mérito. Olha ele aí, ele é gordinho, cabeça de elefante, não é atlético, não é um comandante do exército como eu sou. Então, começou essa discussão. Essa história tem duas versões, eu já contei ela de uma outra forma, que tem a ver com uma fruta, uma manga. Mas essa aqui é uma outra versão que tem o mesmo ponto. Então, nesse momento, aí Kartikeya disse, temos que ter uma competição para ver quem realmente merece ser a deidade principal, e não simplesmente nomear Ganesha. Aí Parvati disse, ô Kartikeya, como é que se pode falar assim do seu irmão mais novo? Eu decretei isso porque no momento ele foi uma incorporação da auspiciosidade, da boa sorte, daquilo que libera a nossa vida dos obstáculos. Então as pessoas precisam tirar os obstáculos primeiro, né, ou entender os obstáculos para seguir adiante com qualquer projeto, inclusive os projetos espirituais. E é por isso, mas ele inconformado, Kartikeya. Aquele orgulho de guerreiro, né? De querer entender tudo. Aí Parvati e Shiva ficaram assim olhando e Kartikeya propôs uma competição. Ganesha disse, eu não faço questão, dá para ele o título da deidade principal, eu não faço questão, eu estou tranquilo aqui, eu não sou guerreiro, não sou atlético, como é que eu vou competir com meu irmão mais velho?
e ao mesmo tempo eu não me importo com esse título. Essa era a humildade. Aí Shiva e Parvati disseram, não, Ganesha, vamos fazer a coisa certa, porque assim, no futuro, daqui a milhares de anos, as pessoas vão saber que você mereceu esse título e não só foi dado pela sua mamãezinha. Né? Aí falou, claro, eu estou trazendo para o nosso palavreado, né? Não foi dado pela sua mãe. Os deuses estão comentando isso, que você é a deidade principal porque a sua mãe te nomeou. Então vamos deixar essa competição. O Kartikeya é um dos mais respeitados aqui entre os deuses e vocês dois fazem uma competição. Então qual é a competição? Venham amanhã de manhã que eu digo a vocês, no nascer do sol. No nascer do sol chegaram os dois, né? Prontos. Ganesha todo gordinho, todo ali na dele, e Kartikeya todo preparadão. Aí Shiva declarou qual seria a competição. Dar a volta no universo 3 vezes. Aquele que desse a volta no universo 3 vezes e chegasse primeiro ali naquele ponto, em Kailash, onde eles estavam, no topo da montanha Kailash, nos Himalaias, quem chegasse ali primeiro receberia justificadamente o título da deidade principal. Aí Kartikeya chamou o seu pavão alado, nesse caso o pavão voa, é o seu veículo, e nessa época Ganesha ainda não tinha o veículo, depois ele foi ter um ratinho, mas nessa época ele nem sequer tinha. E aí deram a largada e Kartikeya saiu. Ganesha, coitadinho, nos pezinhos dele, ele disse, ok, vou tentar, meu pai quer que eu tente, minha mãe quer que eu tente, só vou tentar para agradar eles. E saiu dando caminhando mesmo, né, para tentar fazer alguma coisa. Nesse momento, Kartikeya já estava terminando a primeira volta, né, e Ganesha ainda estava no começo. Aí ele olhou, deu risada, e depois, Ganesha ainda tentando, Kartikeya passou pela segunda vez, e assim, que é isso, Ganesha, vamos lá, vamos acelerar. E começou a dar a terceira volta. Aí Ganesha atinou e disse, ele pensou assim, já sei o que eu vou fazer. Aí ele subiu, né, voltou para onde ele iniciou, que ele estava pertinho, não foi muito longe, e deu 3 voltas ao redor de Shiva e Shakti. Deu 3 voltas ao redor de Shiva e Shakti que estavam sentados. Aí nesse momento, né, demorou um pouquinho, minutos, e chegou Kartikeya. Aí todos os deuses se reuniram e Parvati ia decretar quem ganhou. Shiva e Parvati iam decretar quem ganhou. Aí Kartikeya todo feliz, os deuses batendo palma para Kartikeya, que eles viram que Ganesha nem saiu dali, e Kartikeya cheio de si. Né? Aí, nesse momento, foi declarado por Shiva e Parvati que quem ganhou foi Ganesha. Aí Kartikeya disse, não, que absurdo! Ele disse, sim, ele entendeu que Shiva e Shakti, o Espírito Supremo e a energia feminina suprema que se completam, os pais deles, eram o universo. E ele deu 3 voltas ao redor da gente e terminou antes de você chegar. Você deu 3 voltas no universo inteiro. Ele deu 3 voltas ao nosso redor. Então ficou conhecido, todos os deuses aclamaram justificadamente, ficou conhecido Ganesha como a deidade principal, aquela que é celebrada, reverenciada antes de qualquer cerimônia e que está também na frente dos templos. Então isso nos ensina uma lição muito importante, se a gente trouxer para a vida, que todos nós, em determinadas fases da nossa vida, a gente quer buscar a felicidade, a gente quer entender as coisas, a gente quer entender porque as coisas acontecem com a gente, e a gente quer dar a volta no universo buscando essa resposta. A gente tem que decifrar tudo, entender tudo,
É basicamente o ego conectado com o intelecto que quer fazer isso. E Ganesha ensina essa mensagem que tudo que a gente precisa para entender, para atingir os nossos objetivos, estão dentro de nós. É a divindade, a devoção, né, que isso foi a devoção que ele tinha pelos pais, Shiva e Shakti. Então é essa devoção e essa interiorização. Quando ele deu as 3 voltas, ele fazia o pranam para os pais e dava a volta de olho fechado, bem interiorizado, fazia o pranam para os pais no final da primeira volta e deu as 3 voltas assim. Então, buscando dentro a resposta, o consolo. Eu não sei quanto a vocês, muitas situações da minha vida que eu tentava entender uma situação e tudo. Às vezes a gente entra em exaustão mental tentando resolver um dilema e a resposta muitas vezes está não em resolver, mas em transcender. Porque às vezes não tem solução, às vezes é uma coisa que é parte da vida. É como se a gente for viver a nossa vida tentando entender todos os fenômenos naturais, imagine como seria. Como é que chove, como é exatamente que chove, como é que o sol chega na Terra, tentando entender todos esses fenômenos, a vida seria mecânica, seria maciça, né? Então, nesse processo, a gente, ao invés de tentar desvendar Maya, que não é, explicável, porque é um drama cósmico infinito, ao invés de tentar desvendar Maya, a gente deve, na verdade, transcender Maya, através dessa interiorização, na simplificação dos nossos pensamentos, das nossas aspirações, né? Simplificar. E aí o ego se acalma e não tem que entender tudo. Repito, quem quer entender tudo é o ego, conectado com o intelecto. Até a próxima, vamos aprender com Ganesha.